Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Civil, parte geral. Para isso, eu gostaria de tratar novamente dos exemplos que que nosso Código Civil nos fornece sobre os casos daquelas pessoas que são relativamente incapazes. Ou seja, aquelas pessoas que já podem praticar alguns atos da vida cível, mas que não podem praticar todos. Ou seja, aquelas pessoas que são relativamente incapazes, elas precisam estar sendo assistidas em determinados atos, né, da vida cível. Então, como a gente pode observar aqui no artigo 3º, né, só retomando a aula passada, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida cível os menores de 16 anos. Veja que aqui, né, nós só temos o caput, nós não temos incisos que apresenta outras possibilidades. E esta mudança, né, ou seja, houve uma mudança no Código Civil de 2002, ela se deu, né, por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que excluiu algumas modalidades, né, de casos de pessoas que são absolutamente incapazes. Como vocês podem observar no artigo 4º, né, ele traz de forma expressa, ou seja, números clausos, as possibilidades, né, de ser reconhecido como relativamente incapaz. Ou seja, nós temos aqui o critério, né, da faixa etária de idade, ou seja, entre 16 e 18 anos, né, até completar os 18 anos, 16, 17 incompleto. Nós temos os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e aqueles que por causa transitória ou permanente não puder expressar a sua vontade. Então observe que mais uma vez foi excluído foi excluído do dispositivo da lei situações em que a pessoa com deficiência ela já é vista como uma pessoa, um ser relativamente incapaz. Ou seja, aqui não se fala em pessoa com deficiência. Aqui se fala, como vocês podem observar, a aquele que por causa transitória ou permanente não puder exprimir a sua vontade. Então são situações múltiplas, né, em que pode haver uma dificuldade de expressar a vontade. E não necessariamente, né, o fato de ser deficiente já presume que pode ou não pode, né, praticar atos da vida cível. Então, esta possibilidade aqui ela foi excluída. Então, nenhuma pessoa com deficiência se enquadra no conceito de incapacidade absoluta, mas dependendo da situação, ela pode ser reconhecida como relativamente incapaz, mas depende da sua capacidade de expressar a sua vontade. Então, observe que os prazos de prescrição e decadência fluem naturalmente em face das pessoas que são relativamente incapazes, né? Porque uma coisa é você ter capacidade de direitos, outras é a capacidade de fato. Então, se uma pessoa relativamente incapaz, ela está como parte autora de um processo, né, na área de consumo, ou enfim, em outros elementos da vida cível, os prazos vão correr naturalmente. Agora observem, é possível que os atos praticados pelas pessoas relativamente incapazes sejam anuláveis caso ela não tenha tido, por exemplo, uma assistência adequada. Mas para anular, né, tem que ser observado o caso concreto. Por quê? Porque uma pessoa, por exemplo, uma pessoa de 17 anos, ela não tem aparência de 17 anos e ela vendeu um imóvel e houve, né, do comprador plena boa-fé. Ou seja, acreditava-se que essa pessoa, né, ela era maior, ela tinha capacidade, né, ela era totalmente capaz para praticar atos da vida cível. Então tem que ser observado, né, a tutela de confiança e a proteção, obviamente, da boa-fé objetiva, né? Então, o que nós temos aqui, que a capacidade jurídica, ela é a regra, a incapacidade, ela é excepcional. Então, nós temos o critério objetivo, né, que é o etário, e nós temos o critério subjetivo. Então,
os critérios psicológicos, que também podem ser levados em consideração. Então, as incapacidades, elas são taxativas, ou seja, são números clausos. Elas quando eu digo que são taxativas, voltando aqui ao artigo 3º, o artigo 4º, elas não podem transcender os casos que estão previstos aqui no artigo 4º, inciso 1, 2, 3 e 4. Então, não há outras situações, né, por presunção. Então, só essas situações, entre 16 e 18 anos, ébrios habituais, viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória não podem exprimir as suas vontades, e os pródigos, né? Então, essas são as situações taxativas em que o nosso legislador, né, infraconstitucional, aquele que criou o Código Civil, ou aquele que atualiza o Código Civil, porque o Código Civil ele pode ser atualizado. Então, só são essas situações que se pode tratar, né, dos casos de relativamente incapaz. Então, o reconhecimento das incapacidades e a ação de curatela. Existe uma gradação dessa curatela, ou seja, o curador, né, que vai acompanhar, vai assistir, né, ou vai representar o incapaz ou o relativamente incapaz. Então, a transmissão, né, esse reconhecimento da curatela, ela vai ser gradativa, ou seja, acompanhar todos os atos jurídicos, né? O caso de uma pessoa em coma, representante para certos específicos atos. Então, trata-se de um acompanhamento parcial, ou seja, para algumas situações. E assistência, né, no caso, de buscar a proteção, né, daquela pessoa que é relativamente incapaz. Então, por exemplo, nós temos o relativamente capaz, ele é assistido, né? Ele é acompanhado, né, pelo curador, né? Então, o curador ele vai acompanhar algumas situações. Então, também, mais uma vez, a extensão da curatela e seus exclusivos limites patrimoniais e negociais. Por exemplo, compra e venda, a doação, o empréstimo, a assunção de dívidas, as transferências de bens e direitos, né? Então, há situações em que é impossível, né, a atuação, né, do curador. Por exemplo, o curador ele não pode ser beneficiário de uma compra, né, em que seu assistido, né, direciona. Então, o curador ele não pode praticar todos os atos. Então, existem situações excepcionais como essa em que ele não pode, né, ser o beneficiário de uma compra. Ele não pode ser a parte, né, de uma compra. Então, esse slide aqui a gente vai falar depois, e agora eu vou interromper esse slide para a gente começar esse vídeo, para a gente começar o próximo.